Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Glória a Jesus, graças a Deus. Te agradecemos, Pai, porque um dia a Sua graça nos alcançou e estamos aqui pela Tua misericórdia. Estamos aqui porque temos fé. E a fé só vem de uma maneira, só vem através de ouvir e meditar, e ouvir e meditar na palavra de Deus. E hoje, mais uma vez, estamos aqui em meio a louvores, adoração a Ti. Quando nós colocamos na frente do exército os ministros de louvor, a batalha, os inimigos vão sendo derrotados e o ambiente vai se transformando, um ambiente de adoração, um ambiente em que o Espírito Santo se faz presente em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos a Tua graça, a Tua unção sobre esse lugar. Sem Tua unção nada acontece, mas nós cremos que o Senhor já está nesse lugar. Já sentimos em nossos corações o refrigério santo da graça de Deus, o sobrenatural de Deus agindo na nossa vida, sobre a Tua igreja, nesses últimos dias, nos trazendo força, nos trazendo vigor, e a nossa fé cada vez é mais aumentada, crescendo em graça, em conhecimento, em vitórias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Podem sentar, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, igreja vitoriosa, pelo sangue de Jesus. Você que também está nos assistindo pela internet, pelo YouTube, que Deus te abençoe, pelo Facebook. O Evangelho de Jesus Cristo vai ser apregoado por todo mundo. Depois que o Evangelho for apregoado em toda a terra, virá o fim. Jesus vai vir, amém? Mas nós estamos falando aqui sobre fé. Hoje eu quero destacar, falando sobre fé natural e uma fé sobrenatural. Quem quer viver uma fé sobrenatural? Porque as coisas acontecem, o milagre só vem quando a fé sobrenatural entra em ação. Existe uma diferença, pastor, sobre fé natural e fé sobrenatural? Existe. E nós vamos falar de 3 chaves aqui. E hoje eu meditei sobre isso e eu lembrei de coisas que aconteceram na minha vida. O Espírito Santo foi trazendo a minha memória de coisas que nós vamos pensar juntos aqui que aconteceu. Eu estou falando com experiência própria. Conhecimento empírico. O que é conhecimento empírico? É quando você aprende alguma coisa através do que você viveu. Quando você aprende assim, é igual jogar bola, né? A gente que treinava bater falta, o conhecimento só vem através da tentativa. Então, eu vivi coisas na minha vida que eu posso trazer para você hoje como experiência. A fé, todo mundo fala que tem fé, mas tem pessoas que não têm fé, sabia? Tem gente, mas existe a fé da mente e existe a fé do coração, existe uma diferença. Mas pastor, existem pessoas que não têm fé? Existem. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: orem também para que sejam libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Todo mundo tem fé? Não. Esse mundo é um mundo de pessoas perversas, não tem fé, não crê. Eu vou dar um exemplo, porque a gente sempre gosta de colocar algo lúdico para que você pense. Nos Estados Unidos, irmão, o pessoal que mora na fazenda, o pessoal caça pato. Desculpa o cacófito, o pessoal faz caça de pato, pato selvagem, pato que voa. Ah, pastor, mas mata os patinhos? Não, mas eles comem os patos. Mostra um vídeo, vou mostrar um vídeo. Então, durante um período, tem um período de caça, que as pessoas podem caçar os patinhos. Então eles vão em cima de um barco no meio do lago, porque os patos selvagens eles nadam. Então eles ficam no barco
E tadinho, tem muita gente que vai ficar triste comigo, mas eu quero dar como exemplo, isso acontece. Mas eles comem esses patos, e eles levam os cachorros. Um cachorro, para que serve o cachorro? Porque quando você atinge o pato, ele cai lá na água. E quem vai buscar o pato não é a pessoa que atirou, mas é o cachorro. Então tinha 2 fazendeiros, obrigado pelo exemplo. Tinha 2 fazendeiros, um fazendeiro que tinha muita fé. E quando chovia bastante, ele falava, que bênção. Está chovendo bastante, então vai irrigar toda a plantação, vai dar muitos frutos. Mas tem a pessoa que não tem fé, ele não crê na tudo, para ela está errado. O outro fazendeiro que era um negativista, que não exercia fé. Ele pensava assim, está chovendo muito, vai apodrecer as raízes, é muita chuva. E quando dava sol, o fazendeiro que tinha fé dizia, nossa, esse sol vai ser uma benção, vai fazer a fotossíntese, vai criar muitos frutos. E o outro dizia assim, não, esse sol está muito quente, vai queimar toda a plantação. E um dia, esses 2 fazendeiros resolveram caçar pato junto. E o fazendeiro de fé falou, vou mostrar uma lição para esse fazendeiro que não tem fé. Então eles ficaram dentro do barco, e como mostra no vídeo, o fazendeiro de fé falou, está vendo o pato lá? Pau! Acertou o pato. Aí o fazendeiro falou, veja o meu cachorro. O cachorro que vai buscar o pato. Olha o que é fé. O cachorro, irmãos, foi na água, só que ele uma metáfora, não vai pensar que é verdade. Mas o cachorro, em vez de sair nadando, ele saiu correndo sobre as águas. Saiu correndo sobre as águas, o senhor pegou o pato e trouxe o pato do barco, e o fazendeiro, que tinha muita fé, falou, está vendo? Você não crê agora, o que você vê? Me fala disso aí, tudo que aconteceu. O que não tinha fé disse assim, que triste. Um cachorro desse que não sabe nem nadar. Para você ver que a pessoa não entende. Então, existe uma diferença entre uma fé natural, a fé da mente. E eu vivi isso. Quando, pastor Ciro? Eu tive um acidente. Cada um tem um testemunho, né, irmãos? Eu tenho um testemunho que eu carrego da minha vida. Eu já falei algumas vezes aqui, mas foi muito impactante. Só para quem viveu sabe o que a gente passa. E quando a gente tem vitórias, a gente às vezes esquece. Porque a palavra de Deus diz que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu sofri um acidente de banana. O que foi, pastor? Escorregou na casca de banana e caiu? Não. Tinha uma pessoa muito inteligente, um físico quântico, que desenvolveu aquele brinquedo de andar na praia chamado banana. Você já viu falar? Que é uma boia que você monta em cima. Foi um gênio que falou aquilo ali. E o Ciro aqui, o espertão, sentou bem na frente da banana. E tinha umas pessoas atrás de mim, tinha uma moça atrás de mim. E o moço do barco, um barco potente, ele olha para trás e fala assim, ó, vocês querem como? Com emoção ou sem emoção? E o Ciro falou, quero com emoção. Cara, pá. Só que ele faz uma curva, e nessa curva, uma velocidade muito grande, todos nós caímos da banana, e a pessoa que estava atrás de mim deu com o joelho dobrado na minha costela, irmãos. Imagine a velocidade, não sei quantos G atingiu minha costela e afundou, e o joelho da pessoa ficou um pão de inchado. E eu tive que sair carregado do mar, estava com colete salva-vida, porque a dor era terrível. E logo eu fui para o hospital, e no hospital foi constatado que eu tive fraturas de 4 costelas. E quando você fratura a costela, não é como você não imobiliza como uma perna, como um braço, porque você respira, entendeu? Então, eu sofri durante 8 anos e meio dores terríveis, porque no meio de cada costela passa um feixe de nervos da espessura de um cadastro de sapato. É muita dor, irmãos. E o nosso irmão Eliseu, o nosso irmão Donizete, cuidaram muito de mim. Eu usei morfina durante algum tempo, para ter um momento de alívio de dor. 8 anos, irmãos. Mas eram dores terríveis. Eu urrava. Na minha casa, eu tive que voltar. Eu tinha minha casa, eu tive que voltar para a casa dos meus pais, porque todas as noites era a mesma história. Minha mãe e meu pai em volta da cama, orando, gritando. E eu urrava de dor, mas eu não queria demonstrar muita dor, porque eu via a tristeza da minha mãe. E eu ia para o chuveiro, e colocava o chuveiro
mais quente que tinha, ali a gente morava num prédio que tinha um aquecimento, daí a água muito quente, eu preferia que queimasse minhas costas para que eu tivesse um pouco de alívio. E foram durante 8 anos e meio que foram dias difíceis. Às vezes eu falava, não, eu vou sair, porque a dor era constante, irmãos, para você entender. Só que existiam dias que eram muito forte a dor, tinha dias que dava para aguentar, mas a dor sempre presente. E eu às vezes pegava o carro e falava, não, hoje eu vou sair. Ah, que dor o que, eu preciso viver. Mas chegava no meio do caminho, tinha que voltar para casa e urrar de novo de dor, ficar encolhido ali. Muitas vezes tomei injeções aqui, os nossos irmãos, para tirar minha dor. Minha mãe estava lembrando, a Raquel até lembrou que quando nós gravamos um CD em Piracicaba, eu convidei meu pai e minha mãe para falar uma parte no CD gravando. Eu estava à base de medicação. Lá no estúdio eu tomava injeção direto. 8 anos e meio eu não entendia. Eu falava, eu creio. Por que a coisa não acontece? Eu tenho fé. Só que eu tinha fé na minha mente. E eu não entendia porque o pastor Ciro, o pastor Josaide orava pelas pessoas e eu não era curado. Eu creio, Deus, Jesus, eu creio, eu não aguento mais essa dor, isso aí tem me deixado deprimido, porque eu não vivo mais. Eu quero só um momento de alívio, eu quero ter uma noite sem dor, uma noite que eu pudesse descansar. E era assim, durante 8 anos e meio. Chegou um dia que eu tinha ido no médico, e esse médico já me desenganou, dizendo, olha, você não tem cura para isso, essa dor vai te acompanhar para o resto da vida. Só se nós tirarmos as suas costelas fora e colocar um catéter na sua espinha com uma medicação muito forte, e quando você sentir dor, você aplica você mesmo em você. E eu, diante desse quadro, eu fiquei muito desesperado e procuramos outro médico. O segundo médico deu o mesmo diagnóstico, essa dor que você tem é crônica, nunca mais você vai deixar de ter. Não existe solução para isso. Você tem que acostumar com essa dor, você tem que inventar coisas para sua mente ficar distraído, para você não sentir dor. E eu achava que eu cria. E o dia que eu voltei desse médico, eu lembro perfeitamente. Irmãos, o Espírito Santo foi trazendo essas chaves para mim, porque Deus teve misericórdia de mim. Porque eu orava e eu achava que eu cria, mas a minha fé não era frutífera, não via resposta. Eu não era curado. Diante de um quadro desse de impossibilidade, eu sabia que existia um Deus que era poderoso e fazia milagres, mas na minha vida isso não acontecia. E esse dia eu cheguei em casa, eu lembro perfeitamente, era uma tarde, a consulta foi umas 2h30, 3h30 eu estava em casa e eu abri a Bíblia e abri em Isaías 53, do versículo 4 ao versículo 5. Irmãos, eu fiquei repetindo mais de 1 hora. Eu não sei, o Espírito Santo que me impulsionava, mas a dor parecia que aumentava mais. Existe uma fé que é com a mente, mas a fé que funciona é a fé que vem do coração. Pastor, como é que é esse negócio de fé do coração? Essa fé do coração é a fé que faz com que aconteça o sobrenatural. Onde você tem um versículo que se baseia nisso? Mas só para terminar o que eu disse, a experiência que eu tive, eu comecei a orar, eu comecei a declarar, repetir Isaías 53. Eu comecei a ler esse texto, dizendo assim, certamente Ele tomou sobre si todas, e estava doendo, uau. Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades e sobre si levou as minhas doenças, eu não estou aguentando mais. E o médico disse que eu não vou ter cura, que eu tenho que suportar essa dor o resto da vida. E levou sobre si, levou as nossas doenças, contudo nós consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado e por causa das nossas transgressões foi esmagado, e por causa das nossas iniquidades o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. E eu comecei a ler várias, até que chegou um momento que eu adormeci. Quando eu adormeci, eu fiquei anestesiado, e no outro dia de manhã eu acordei e eu não tinha mais dor nenhuma. E eu falei, o que está acontecendo? Um alívio invadiu o meu ser.
Eu estou falando isso porque eu tenho testemunhas, eu vivi isso. E eu fui curado milagrosamente, porque a fé foi do coração. Olha o que diz João. Quando eu e você aceitamos a Jesus, irmãos, naturalmente você recebe uma fé sobrenatural. Só que nós não sabemos colocar em ação. Esse é o problema. Você já tem uma fé. 1 João capítulo 5, versículo 3 ao 4 diz assim: porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus, às vezes a pessoa aceita Jesus, mas não nasceu de novo. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você recebeu. Como que eu faço para liberar então essa fé sobrenatural? Para sair dessa fé natural, para que as coisas aconteçam, para que a cura venha, para que eu seja abençoado com provisão financeiramente, para que eu seja abençoado milagrosamente nos meus relacionamentos. Como que eu faço? Vamos pensar nas chaves aqui. Primeiro que eu disse que crer com o coração, liberando a fé sobrenatural. Como crer com o coração? Marcos 11, 23 diz assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte... Quem está falando? Sou eu, não. A Bíblia está afirmando isso. Eu lhes asseguro, estou dizendo de forma cabal. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, se alguém disser a essa doença, se alguém disser a essa pobreza, se alguém disser a esse problema, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar na sua mente. É isso? Porque às vezes a gente crê na mente, mas você está duvidando no coração. Aí eu creio, tem fé que vai dar certo, mas não está crendo com o coração. Pastor, como é que é esse negócio de crer com o coração? Então a palavra está dizendo que se você não duvidar no seu coração, às vezes a gente duvida, porque o inimigo ele é sagaz, duvida na mente. Eu tinha uma dúvida, eu falei, será que nunca eu vou ser curado disso? Mas eu vivi uma fé sobrenatural, não duvidando no meu coração, mesmo sentindo dores, de forma terrível. Eu lia, cada vez parecia que doía mais, a coisa ia apertando, mas eu continuava lendo, eu continuava crendo com o coração. Mas crer que acontecerá o que você está falando. Crer com o coração no que você, independente das evidências. A dor está terrível. Eu estou declarando algo que eu estou vivendo aqui, está doendo cada vez mais, não está fazendo efeito. Mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Essa tradução não foi muito bem feita, porque o hebraico, aliás, o grego, raiz, diz que ele é até redundante, mas no final diz assim, que mais crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito o que diz. O que é que você tem dito? Quando eu estava doente, eu comecei a declarar. Aí eu creio. Você crê em quê? Baseado em quê? Eu creio, porque eu creio, tem fé, né, pastor Ciro? Tem fé que eu vou ser curado. Tem fé que esse câncer vai desaparecer. Mas não acontece. Precisa crer com o coração. Romanos 10, do 8 ao 10 diz assim, mas o que ela diz? A palavra está perto de você. A palavra está na sua boca e em seu coração. Eu creio, tenho fé, mas não tem palavra no meu coração. Eu creio no que eu creio, na fé. Primeiro ponto, precisa estar baseada na palavra. Se não existe uma fé, não existe crer com o coração. A palavra está perto de você, está na sua boca. O que você tem declarado? Eu creio, mas depois você sente uma dor. Está vendo? Não passa, eu não vou ser curado mesmo.
E você só declara coisas ruins, você não declara a palavra. Quando o Espírito Santo me levou a ficar declarando Isaías 53, eu não falava bobagem, eu só declarava as promessas. Quantas promessas a palavra de Deus tem? Mais de 8.000. Para tudo, para tudo. Para nascer filho perfeitamente, não precisa de cesariana. Tem, tem que buscar. Existe promessa para que nenhuma praga chegue à minha tenda? Existe. Mas eu não coloco em prática. Eu vivo do jeito que eu penso. Eu preciso entender como que a palavra me ensina. Você está em sua... Porque a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer na sua mente, então, você crê no seu coração. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça. Você crê que Deus é justo? Você crê que Deus pode te curar? Ou você fica pensando, eu não mereço. Ninguém merece, irmãos. Só que existe uma chave: crer com o coração, não crer com a mente, não crer com o que você está sentindo, o que você está observando, com as circunstâncias. Você tem que crer com o seu coração. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Para você receber a salvação, no dia que você aceitou Jesus, você teve que declarar com a sua boca: eu aceito Jesus como meu Salvador. Precisa haver uma declaração, precisa declarar a palavra de Deus. Você quer as coisas baseadas em quê? Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Como saber a diferença entre a fé no coração e a fé na mente? A fé no coração é baseada na palavra. Se eu quero uma cura, eu tenho que declarar o que a palavra de Deus diz. Eu tenho que declarar as promessas. Eu preciso me basear na palavra. Qual a promessa referente ao que eu quero? Eu tenho que buscar. Tem que achar versículos na Bíblia. Pastor, acha para mim. Vai preguiçoso, trabalho, eu não sei qual a área que você precisa. Pesquise. Hoje está tão fácil, irmão. Tem ferramenta de busca hoje. Você acha qual a área que você precisa. Qual o versículo que você vai escrever para você. Qual o versículo que você vai escrever no seu coração, que você vai pôr na geladeira e você vai declarar tudo. Mas as evidências, parece que a coisa está piorando. Você tem que crer com o coração. Continua declarando a palavra de Deus. Está doente? Cita Isaías, como eu falei. Ou você pode você pode citar Salmo 103, do 1 ao 3. Bendiga a minha alma ao Senhor. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele é que perdoa todos os seus pecados e que cura algumas doenças. Cura todas as suas doenças. Segundo, crer com o coração. Segundo, crer baseado na palavra de Deus. Como? Nós temos que meditar. Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia sim, dia não. É isso? De dia, de noite, todo o tempo na sua mente, pensando. Tem depressão, o que você tem meditado? Quais as coisas que têm deixado você triste? Ou você tem meditado nas promessas de Deus? O que você tem crido? Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, se eu e você fizermos isso, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Pastor, é utopia. Mas se eu posso crer nisso? Será que eu posso crer nessas promessas? Será que eu posso
Crê que eu vou ser curado de qualquer doença, qualquer diagnóstico que for feito sobre mim? Será que eu posso crer? O que é meditar? Meditar é ruminar. Quem sabe o que é ruminar? Até feio falar, mas o animal, irmão, ele rumina. Por exemplo, a vaca come o pasto, ela come, mas ela regurgita e mastiga de novo. Eu preciso aprender isso, porque a gente sofre por falta de entendimento. O que você tem meditado? O que você tem ruminado? Eu tenho ruminado o que aquela pessoa falou de mim. E toda noite eu lembro daquele filme e fico ruminando, aí volta, aí passa o filme de novo. Nessa parte, nesse momento, ela me xingou, aquela pessoa falou. O que você tem ruminado? O que você tem meditado? Meditar no hebraico é falar baixinho. Eu fiquei falando baixinho. Começa a citar o versículo para você mesmo, baixinho. Está com dor? Porque Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. As suas pisaduras e foi salvo. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Libere a fé com a sua boca. Falando para as pessoas, 8.000 promessas que nós temos na Bíblia para a gente desfrutar, mas não desfruta porque não tem essas chaves. Romanos do 10 a 8, Romanos 10, do versículo 8 ao 10 diz assim: mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração, de novo, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, primeira coisa, crer com o coração. Segundo, crer baseado na palavra. Terceiro, libere a fé com a sua boca. Que outra coisa a gente pode fazer para que aconteça? Libere a fé com perseverança e alegria. Porque às vezes é difícil. Pastor, eu estou fazendo isso que o senhor falou, mas não aconteceu ainda. Libere a fé com perseverança e alegria. Sabe aquele momento que você está no meio da crise, no meio da tempestade? Você deu um salto de alegria. Não tem nada, nenhum motivo para saltar de alegria. Você salta de alegria e fala: eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu confio. Esse é o momento. Aí que começa a agir a fé. Aí que as coisas começam a acontecer. Sabe quando você recebe aquela notícia que parece que você levou um soco de baduque? Faz tum! Parece que o sangue desce do rosto. É nesse momento. Minha mãe viveu isso. O dia que minha mãe recebeu notícia sobre meu pai, ela ficou firme. Irmãos, isso funciona. A fé sobrenatural funciona. Eu estou falando para você porque eu vivi isso. Uma coisa que me marcou muito, que eu sempre falo, eu já falei isso aqui também, aquele assalto que eu fui no Rio de Janeiro, fui assaltado, roubaram minha carteira num ônibus circular durante 2 horas. Eu nunca achei essa carteira. Probabilidade é impossível. E minha mãe falou pela fé, falou de uma forma da fé sobrenatural: Deus vai trazer sua carteira aqui de volta. Eu falei: mãe, que é isso? Essa é a fé sobrenatural. Passaram os 3 dias, bateu na minha porta o irmão, que era caminhoneiro aqui da igreja, achou minha carteira no esgoto no meio do Rio de Janeiro e trouxe na minha casa, irmão. Como que você explica isso? A fé sobrenatural funciona. Eu vivi isso. Nós temos que colocar em prática essas chaves. Fé com perseverança e alegria. Hebreus 6, do versículo 11 ao 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, não alcancei ainda, mas a fé
recebem a herança prometida. Pastor, eu sou um fracasso, as minhas finanças é um fracasso. Tudo bem que depende também da sua administração. Mas será que você, no momento de crise, quando chega a conta, você fala, meu Deus, esse mês aqui, nós estamos estourados. Será que você fala Malaquias 3:10? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Promessa. Diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Bom, imagine, você não tem, é muita bênção. Não existe depósito, não existe silo. A palavra de Deus está falando. Sejam perseverantes. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, nada, nem na saúde, nem na área emocional, nem na área financeira. Quem vai colocar a sua fé sobrenatural em ação? O que você tem agido? Como você tem agido? Tem uma doença que não sai. Estou falando para você que eu vivi isso. Creia com o coração. Se baseie na palavra de Deus. Declare com a sua boca. E continue perseverando. Essa é a vitória. Essa é a chave da vitória. Andar como o mundo anda, andar desesperado, é isso, só se lamentando, não funciona. Isso aí é perda de tempo. Vamos ser mais que vencedores, colocando a nossa fé sobrenatural, na sua família, nas coisas que você precisa. Ah, pastor, então eu vou ver o vídeo de novo. Então são essas 4 chaves, e tem mais chaves. A gente podia falar muito mais sobre como crer com o coração, que parece meio subjetivo, é difícil. Eu não consigo entender quando eu estou crendo com a mente, outro dia a gente vai falar sobre isso. Mas uma das coisas que você tem que se basear, quando eu estiver baseado na palavra de Deus, é porque eu estou crendo com o coração. Você tem que achar um versículo que seja uma promessa que a palavra de Deus nos dá, e para que você fale, declare e se baseie nessa promessa para você crer com o coração. Amém? Valeu a pena ter vindo hoje aqui? Como que eu vou vencer esses tempos difíceis? Como que eu vou vencer tantas... Pastor, você não conhece minha vida, você não sabe o que eu passo. É fácil vir aqui na igreja pregar, mas você não sabe o que eu passo, então. Você não tem colocado em prática essas chaves. Que o Espírito Santo ministre no seu coração, que a partir de hoje você comece a viver a fé sobrenatural, a fé que faz funcionar, a fé que faz mover milagres. Ninguém merece, mas são promessas de Deus. Jesus já venceu. Por que eu preciso ficar doente, se Jesus levou sobre si? Mas eu não tenho como receber algo. Está ali, é meu, tem todo o documento, mas eu não vou lá e tomo posse. Precisamos tomar posse. Pai Celestial, nós te agradecemos, porque o Senhor responde a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas existe uma fé que nós podemos usar em momentos de urgência, em momentos de dificuldade, em momentos de caos, que é a fé sobrenatural. Crer com o coração, baseado na palavra, declarando com a nossa boca, sermos perseverantes. Que a tua igreja coloque em prática, Senhor Jesus, e que nós tenhamos muitos testemunhos de vitória. Muitos testemunhos dizendo: eu coloquei em prática a fé sobrenatural, baseado no que Jesus me prometeu, no que a palavra de Deus me diz. Ministra, Espírito Santo, no coração de cada um, que deixemos de viver pela nossa mente, pelos nossos sentimentos, mas que possamos colocar em prática a fé, crendo com o coração.
É em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Irmãos, eu não posso esquecer do que Jesus fez na minha vida. Os milagres. Pastor Ciro, quem é da igreja aqui sabe, um quadro terrível. Parou de ser oxigenado o cérebro do meu pai. Meu pai andava de moto, mas tinha uma parte no cérebro dele, a tomografia computadorizada indicava que existia uma área em branco, necrosada. Meu pai não podia andar, meu pai não podia fazer um monte de coisa. Os médicos diziam, cadê esse homem? Está morto aonde? Qual cemitério? É esse senhor que está sentado aí. O quê? É esse. Anda um pouco. Irmãos, não tô, pergunta para Maria. O médico falava para meu pai, anda um pouco. O senhor não pode andar. Fé sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Você que está nos assistindo pelo YouTube, que você receba essa mensagem e você coloque em prática a fé sobrenatural. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.